Então, assim, às vezes eu gostaria de nem seguir, eu gostaria de ficar só nesse ponto, assim. A gente deveria meditar muito sobre esses itens. Ou seja, o quanto essa forma das emoções nos levarem ao sofrimento, quanto que gostar e não gostar, apego e aversão, vai levar às emoções de raiva, inveja, ciúmes, orgulho, cansaço. E o quanto isso não é interessante a gente praticar. O quanto isso vai dar em confusão. O quanto isso vai aumentar o nosso sofrimento e o sofrimento dos seres. Acho que a gente deveria ficar um bom tempo nisso. E entender que tem um caminho que a gente não precisa praticar isso. É um caminho onde a felicidade dura. Sempre que a gente lembrar daquilo, a gente vai ficar feliz. E aí tem esses 4 pensamentos que transformam a mente. Ou seja, a vida humana é preciosa, é possível. Cuidado com a impermanência. Aproveitem o dia de hoje, porque a gente não sabe se vai acordar amanhã. A gente não sabe se a gente não vai sair daqui e acontecer alguma coisa no caminho. A gente não sabe. A gente não sabe o nosso karma, se não vai florescer nada. A gente não sabe. Mas o que a gente vê é o mar de sofrimento tocando todas as pessoas, né? Ricos, pobres, pessoas com emprego, pessoas sem emprego. É muito curioso, a pessoa está sem emprego, aí ela pensa, eu preciso do emprego, eu preciso do emprego. Aí ela consegue o emprego, aí a primeira coisa que ela vai olhar é quando que tem feriado. Porque ela já não quer trabalhar. Nossa motivação muda toda hora. Aí a gente vai trabalhar, mas de má vontade. Aí aquilo é um sacrifício, a gente poderia ir de boa vontade. A gente vê mestres como a Jetsuma, não a Tenzin Palma, Jetsun Kusho, acho que é. Ela trabalhava como faxineira 10 horas por dia. Ainda pegava um trem para chegar em casa, 2 horas de trem. Diz que ela chegava 11 horas da noite e ainda tinha que arrumar a casa, dormia, acordava às 2 da manhã para meditar. Uma grande mestra, mostrando assim, trabalhando no Ocidente. No meio das coisas, a gente pode seguir livre. A gente pode praticar a iluminação ali. A gente não precisa parar de fazer o que a gente está fazendo. A gente tem que mudar a forma de olhar para o que a gente está fazendo. A gente pode seguir fazendo a mesma coisa. Às vezes o Lama sugere que a gente olhe e estude um pouquinho a vida dos mestres, assim, porque elas são muitas vezes super inspiradoras, motivadoras, assim. A gente acha que eles passaram sempre felizes, praticaram um retiro em caverna. Os ratos roíam eles um pouco durante a noite. Eles olharam isso, viveram essa impermanência, esse karma, eles foram purificando, pacificando isso. A gente não tem talvez como fazer retiro em caverna ou retiro longo, não tem problema, a gente vai usar a vida. Nada melhor, porque esses mestres fazem o quê? Eles vão para retiros longos e depois voltam para ajudar e atestar o que aconteceu. A gente não está com tempo de fazer retiro, está tudo certo, a gente vai já praticar na vida. Mas enfim, eu vou avançar um pouquinho em outros tópicos. Apesar de eu achar que isso já estava mais do que suficiente, se a gente entender bem o quanto não é interessante praticar uma vida humana comum para pegar migalhas de felicidade com sofrimentos correspondentes, e praticar a vida humana preciosa já é o suficiente, eu vou avançar nesses outros pontos, que é os pontos do nascimento do Lótus. Como essa vida humana preciosa nasce?
tem muitas formas de olhar, a gente vai olhar esse nascimento. Então ele diz assim, para esse nascimento, vai ter que ter um mínimo de estabilidade e liberdade. Isso ele vai chamar de ação de poder. Ou seja, um mínimo de eu encontrar as dificuldades e não ser carregadas por ela. Porque se eu sou carregada por ela, vou fritar junto. Às vezes a gente não se dá conta. Eu levei um tempo para me dar também. Mas a gente não se dá conta, vamos supor. Os seres estão mentindo. Né? Não sei, assim, a gente liga num canal de TV e tem lá uns seres mentindo, assim, né? Alguns, digamos, né? Um dos que às vezes, não é todos, mas alguns que mentem, vamos supor, a gente começa a olhar um político falando. Aí ele tem a natureza primordial dele. Mas ele tem umas ações condicionadas que às vezes acaba cometendo essas ações de não falar a verdade. Aí a gente se incomoda muito com aquilo, a gente tem raiva dele. Raiva porque o outro está mentindo ou roubando. O outro está mentindo e roubando. Isso é samsara ou é vida humana preciosa? Samsara. Eu estou tendo raiva do ser que rouba e mente. Eu estou no samsara ou estou na vida humana preciosa? Estou no samsara. Parece que é uma ação muito altruísta eu ter raiva dos seres que matam e roubam. Mas é assim, ó. Estou ali no mesmo samsarão. Por quê? Porque esse tipo de emoção é samsara. Tem uma cor, né? Tem uma nuvem, assim, de uma coisa positiva. Ah, não, é samsara. Se a gente se incomoda, é samsara. Agora, se a gente pode não concordar, mas agir com amor. A gente pode não concordar, a gente pode dizer, olha, acho que isso está equivocado, mas eu não preciso passar mal, eu não preciso ter raiva. Eu sigo estável. Essa estabilidade a gente vai precisar para começar o nosso caminho. Um mínimo de estabilidade. Isso a gente chama de ação de poder. Ação de poder não é o poder sobre o outro, não. É o poder de eu não ser carregado. É uma liberdade de não ser carregado. E esse princípio de compaixão brota na própria confusão. Por isso que se chama nascimento do lótus. O lótus, ele nasce do barro e da lama. Na lama nasce o talo da flor de lótus. Ou seja, no meio da confusão vai ter que brotar a vida humana preciosa. Então tem que ter um mínimo de liberdade para não ser carregado. Esse lodo a gente vai dividir em lágrimas e emoções perturbadoras. A água são as lágrimas do sofrimento. E o lodo, o barro, é as emoções perturbadoras. Então, do meio da confusão, no meio do sofrimento, no meio das lágrimas com as emoções perturbadoras, a gente vai ter que brotar no meio disso, que é o samsara, com um mínimo de estabilidade para ajudar os seres. Então isso começa o nascimento da vida humana preciosa, o nascimento do Bodhisattva, ou do aspirante a Bodhisattva. Isso é o nascimento do lótus. Então a gente vai contemplar esse ponto. Um tempinho. Simplesmente isso. Eu vou ter que ter um mínimo de estabilidade para, no meio das lágrimas e das emoções perturbadoras, no meio do sofrimento, eu vou brotar com essa aspiração de ajudar os seres. Essa aspiração altruísta e positiva tem que ter.
Porque se eu for carregado, eu estou no meio das emoções perturbadoras, eu estou enrolado naquele lodo. Não nasce a flor de lótus. Ela nasce no meio da confusão, mas separada, bonita. Ela está inseparado daquilo, mas ela está livre daquilo. Pergunta. Não, porque nós vamos querer ajudar. A indiferença é assim, eu nem enxerguei, eu sigo passeando. Aqui não. Aqui vai brotar justo para eu ir na direção. O elemento éter do Bodhisattva é a compaixão. A compaixão vai grudar nos seres, não tem nada de indiferença. Só que eu não vou estar super acreditando na confusão do outro e nem envolvido na confusão do outro. Mas eu vou estar ajudando. A indiferença é assim, não, tá bem, os seres estão livres, esse sofrimento não é nada, eu não vou fazer nada. Não. Eu vou fazer pelo menos aquelas duas ações anteriores de um bom pensamento e lembrar da natureza primordial do outro. Isso já não é indiferença. Quem que faz isso por alguém? Quem que olha que o outro está livre e aspira que ele seja feliz? Ninguém. A gente está andando na rua, as pessoas estão nos olhando como demônios famintos, querendo coisas de nós, não estão oferecendo. A gente está oferecendo o olhar mais elevado, é o olhar dos Budas. Não tem nada de indiferença nisso. Indiferença é eu nem ver o ser. Mas não, eu estou vendo o ser, estou vendo que ele tem a natureza livre e estou aspirando coisa positiva. Não tem nada de indiferença. E depois eu ainda vou ver se eu tenho meios hábeis, que é mais na frente, que são as pétalas da flor de lótus, para ajudar. Então aqui é uma liberdade, não é indiferença, é uma liberdade. Eu estou vendo o sofrimento dos seres, eu tenho que estar livre para ajudar. Se eu me apavoro, não ajudo. Se eu fico com raiva, não ajudo. Isso vai se chamar de estabilidade e compaixão. Não é indiferença. Vamos meditar um pouquinho? Sim. Quando chega perto, ainda sente que ainda brota algo negativo. O ideal é ficar distante até sentir, equilibrar, para só depois. A gente já faz esses outros dois, que a gente pode fazer sempre, de lembrar que a pessoa está livre e aspirar que ela se ilumine, aspirar que aquele sofrimento passe. Aí sim, como que eu vou agir? Nessa ação vai depender. Se a minha energia estiver muito instável, pode ser que eu chegue perto e eu não consiga ajudar. A gente pode se manter um pouquinho estável. A gente pratica, daqui a um pouco a gente encontra o ser para ver se não melhorou. Pode ser que tenha melhorado. Mas às vezes a gente vai ter que ajudar mesmo um pouco instável. É um filho, por exemplo, é alguém que a gente não pode dizer assim, bom, eu acho que eu vou tirar 3 meses de férias, depois eu venho aqui. A criança tem 6 meses e não para de chorar. Mas não, às vezes eu vou estar um pouco incomodado, mas vou ter que seguir cuidando. Mas tem como eu mudar esse olhar. Esse é o treinamento. A gente pode mudar qualquer olhar. Essas emoções que brotam, elas surgem e cessam. Elas não são fixas, elas são completamente móveis. Elas são tão móveis que às vezes a gente ama alguém e gostaria de seguir amando, mas aquilo... As coisas ruins também, elas são móveis, a gente pode cessar a qualquer hora. Vamos lá? Sim. É isso.
Esse surgimento do lótus é assim, um mínimo de compaixão e um mínimo de estabilidade para poder ajudar. A receita é assim, se eu entendo que o outro está livre daquilo, que a natureza primordial do outro está livre daquilo, e que ele a qualquer momento pode mudar, eu posso surgir para ajudar ele. Agora, se eu estou olhando que ele é um ser terrível e eu estou com raiva dele, aí eu não consigo ajudar. Aí eu continuo no lodo. Eu tenho que querer ajudar. A melhor forma é já entender que o outro está livre daquilo. Que aquele personagem não é ele. Na verdade, todos nós somos a natureza primordial. Os personagens vão mudando. Isso era crucial nós meditar. Talvez essa seja a meditação agora. Nós fugimos um pouquinho do... Eu já volto para aquela outra prática. Mas essa é crucial. Os personagens vão mudando. Durante uma vida, a gente vai ter centenas de personagens. O único que não muda é essa liberdade de fazer brotar personagem. Os personagens mudam. Pensem assim, com 6 meses, tinha um personagem ali em nós. Com 2 meses, nós estávamos grudados no seio da mãe como se fosse tudo. E aí daqui um pouco, plim, para o seio da mãe e nós nos grudamos na mamadeira. Nós não queremos soltar mais a mamadeira. E o bico. Aí daqui um pouco soltamos o bico. Aí brota um outro personagem. Aí daqui um pouco nós estamos contentes em casa, escola. E nós choramos, não quero. Daqui um pouco, plof, acabou aquela... Acabou a identidade, o personagem que só queria ficar em casa, acabou o personagem que só chorava na escola, brota um outro personagem. Completamente diferente. Só que nós nos apegamos ao primeiro professor. E aí a gente passa para o 2º ano, eu não quero passar para o 2º ano. Aí aos 10 meses, aos 10 anos a gente está pegado a alguma outra coisa. Aos 15 é a primeira namorada. Tá bom, né? Eu sou de um outro tempo. Com 12, com 9, eu não sei bem agora. Mas aos 15 nós estamos lá. Uau, eu estou sozinho, os outros estão namorando. Aí surge aquele personagem. Aí a gente encontra a primeira namorada, o primeiro namorado. Aí, uau, aí aquilo termina. Aí nós passamos mal, eu quero morrer. Aí os pais estão olhando assim. Vai passar. Sai para a noite. A melhor receita é sair para a noite, que vai encontrar outro mais rápido. Assim. Ele já sumiu. Não, o ser era maravilhoso. O primeiro ser da minha vida. Aquilo passa. 50 anos depois a gente nem lembra bem quem foi a primeira. Será que foi a fulana ou a ciclana? Assim, ele já nem lembra direito. Aí há outros personagens. Só que quando esses personagens surgem, eles parecem que são tudo. Por isso que os mestres vão dizer que o sofrimento é de sonho. O sofrimento de terminar o primeiro namorado é um sonho. Aquilo vai passar. Só que agora nós estamos vivendo uma coisa e aí isso parece super concreto. É um sonho, daqui a um pouco vai passar. É a mesma coisa. Por isso que eles estão rindo, porque eles estão olhando o nosso sonho. E não é indiferença, é compaixão. Eles estão entendendo isso, eles estão livres disso, eles estão dizendo, vocês estão livres disso. Dá para fazer diferente. E eles passam o dia inteiro ensinando a gente a fazer diferente. Não tem nada de diferença. Não tem. Mesmo os que estão na montanha, os que estão na montanha estão rezando para todos os seres atingir a iluminação o quanto antes. Também não é indiferença. Eles estão rezando e entendendo que todos já estão livres e estão rezando para que os seres entendam que eles já estão livres. Isso é iluminação. A iluminação é só entender que a gente já está livre. Não vai vir nada de fora. Mas a gente tem essa névoa que dá uma concretitude para as coisas. Aquilo parece muito concreto. Calma, isso vai passar.
Assim como o primeiro namorado passa, assim como o seio da mãe passa, assim como a mamadeira passa. Mas não, aí nós estamos num casamento passando muito mal. Porque eu nunca pensei em me separar, porque eu nunca pensei que isso fosse acontecer. Porque agora isso sim é uma coisa verdadeira. Um pouco a pessoa já está no terceiro, quarto casamento, aí se dá conta que só solidez. Os seres estão livres o tempo todo. Não tem como nós prender ninguém. A gente leva um tempão para se dar conta de um monte de coisa. Vamos olhar um pouquinho isso então? Vamos olhar o quê? Os seres já estão livres e eles estão e essa natureza primordial fica produzindo personagens que são livres e a gente não se dá conta. Quando a gente vai olhar para os seres, nós não vamos olhar os personagens. Os personagens pode ser que eu passe mal com eles. Eu vou olhar os personagens, vou olhar para poder ajudar, mas eu não vou dar solidez ao personagem. Eu vou entender que ele é a natureza primordial, nem ele está entendendo que ele é a natureza primordial. Mas nós estamos entendendo. Aí eu olho esse personagem assim, ele está agredindo todo mundo. Esse é só um personagem. Como é que eu posso ajudar esse personagem agressivo? Não precisa mexer a minha energia, não preciso estar com raiva. Zero de raiva. Isso não é indiferença. Isso é estabilidade, isso é lucidez. Isso é querer ajudar os seres a qualquer custo. Ou seja, independente do que o outro está fazendo. Essa é a ação dos mestres, é a ação do Dalai Lama. A China invadiu o Tibete, ele não vai ter raiva dos chineses. Ele vai querer que os chineses atinjam a iluminação o quanto antes, para parar de maltratar os tibetanos. Ele não vai concordar com aquilo, ele vai fazer uma campanha para que aquilo pare. Mas ele não precisa ter raiva. E se a raiva brota, ele faz cessar. No mesmo instante, isso se chama cessar emoções no seu próprio terreno. Porque ela surge do nada, cessa no nada. Então a gente vai olhar isso, natureza primordial. Os personagens que brotam são transitórios. Nós não precisamos nem passar mal. Dá um pouco eles já vão cessar. Na verdade, eles já cessaram, porque se quando alguém está agredindo, em vez de eu dizer que ser terrível agredindo, eu digo um ser passando mal precisando de ajuda, o ser já mudou. Já não é mais um ser terrível agredindo, é um ser passando mal precisando de ajuda. Muda tudo. O meu olhar vai mudar. Um tempinho de meditação nisso.
mais na frente a gente vai olhar isso que eu expliquei, a primeira sabedoria. A gente deveria olhar todos os seres dessa forma. E a meditação é o que? É olhar os seres dessa forma. A gente chama os seres, começa pelos mais ou menos, depois vai para os terríveis, depois vai para os sedutores. Sim. Ela vai olhar um por um e ir purificando, e ir treinando essa nova forma de olhar para os seres. Um por um, cruzando por políticos, cruzando por todos. A gente não vai deixar nenhum de olhar. Baratas, mosquitos, todos eles têm a natureza primordial também. Esses também são terríveis, mas os terríveis é assim, os terríveis ainda são mais fáceis, porque a gente tem uma microaversão, né? Aqueles que a gente não gosta, não, isso está errado. Então a gente nota rapidamente quem são, aí a gente para e olha de forma correta. Os sedutores é mais delicado, porque os sedutores são aqueles que vão nos elogiar e vão nos pegar por um outro lado. E aí esses, normalmente, a gente acha que, enfim, tá bem, esses são... O ser realmente está vendo quem eu sou, né? A gente acha que a gente é merecedor daquilo, né? E aí a gente às vezes embarca também em umas canoas super furadas, né? Você aprendeu a nadar, tudo bem. Mas às vezes é isso, a gente vai ter que cuidar até isso, né? Porque às vezes a gente aprendeu a nadar, tudo bem, a gente já aprendeu a andar em qualquer circunstância, mas tem às vezes algumas circunstâncias mais favoráveis do que outras, né? A gente, seguido, Lama conta essa história de uma praticante de uma cidade que começou a praticar, começou a surgir um brilho nela, né? Aí parou um aviãozinho na cidade, a pessoa conheceu ela e, uau, mas você é maravilhosa, você não sei o quê, vamos embora. Aí ela, uau, vamos, pegou o aviãozinho. Tss. Aí para onde ela foi, ela diminuiu as práticas, ela não conseguiu manter aquela prática toda, não sei mais do que. Aí daqui um pouco a impermanência tocou, aí ela voltou, acho que de ônibus até, nem foi mais de aviãozinho. Essa parte eu não sei se é verdade ou não. Mas aí ela acabou voltando, né, de ônibus. E aquele brilho tinha sumido um pouco. Ou seja, um ser surge, nos seduz, e a gente para de fazer o que a gente estava fazendo. Os méritos vão diminuindo. Então a gente às vezes não é ainda um Buda que pode realmente praticar em qualquer lugar. Então agora a gente vai olhar que assim, essa pétala da flor de lótus, com essa liberdade frente às coisas e com a vontade de ajudar, e não sendo carregado pelas lágrimas e o lodo, eu posso ter essa vontade de ajudar, mas não saber como ajudar. Não ter meios hábeis de ajudar. Aí a gente vai dizer que surge o talo, mas não surge as pétalas da flor de lótus. O surgimento das pétalas da flor de lótus é os meios hábeis que a gente vai ter para ajudar. Quais são os meios hábeis que a gente pode ter? O próprio Dharma vai ser os meios hábeis. Vamos supor, a gente entendeu as 4 nobres verdades. Sofrimento existe, ele tem causas, essas causas podem ser dissolvidas, tem um caminho para dissolver. Eu entendi isso. Eu já posso oferecer para as pessoas. Para as que querem, né? Para as que estão precisando de ajuda. A gente diz, olha, esse sofrimento que você está, pode ser dissolvido. Eu já ouvi isso, eu já pratiquei um pouco isso. Aí a pessoa pergunta, como? Aí pode ser que a gente diga, não, a 4ª nobre verdade eu ainda não aprendi. Eu só sei que o sofrimento existe, que ele tem causas e que pode ser dissolvido, mas eu ainda não aprendi bem como fazer. Aí tem a 4ª nobre verdade, que é o caminho
de 8 passos. Se a gente entende cada um desses passos, nós temos 8 meios hábeis de ajudar, diferentes. Primeiro passo, motivação. Segundo passo, terceiro e quarto, evite ações não virtuosas de corpo, fala e mente. Pratique ações virtuosas de corpo, fala e mente. Eu já posso ir oferecendo isso à medida que eu entendo e aprofundo. Quinto passo, pratique bondade, amor e compaixão. Isso não tem efeito colateral. Não tem como brotar sofrimento de uma ação compassiva. Pratique então amor, compaixão, alegria, equanimidade. Seja generoso, ético, paciência, energia constante, concentração e sabedoria. Só nesse passo nós temos 10 pétalas diferentes. Cada um desses que a gente aprofunda, a gente pode oferecer. A gente entendeu, meditou, oferece. Sexto passo, meditação. Shamatempura, Shamatapura, Metabhavana, 5 lungs. Uma série de meditações diferentes que a gente pode oferecer. Sétimo passo, que é o que a gente vai fazer de tarde. Sétimo passo, que é o que a gente vai fazer amanhã, lucidez. A gente entende o que é a coemergência, pode oferecer. A gente entende o que é vacuidade, luminosidade, pode oferecer. Tudo isso pétalas da flor de lótus que a gente pode oferecer. Se diz que o Buda deixou 84 mil pétalas, ensinamentos diferentes. Os tibetanos já transformaram isso em 2.400.000. E vai abrindo, vai gerando outras formas de ajudar. Muitas pétalas. A gente entender a vida humana comum é uma outra pétala. A gente entende os 3 animais, a roda da vida. Lá atrás. A gente entende o centrinho da roda, os 3 animais, já pode ensinar, já pode passar para alguém. A gente entende satisfação, insatisfação, satisfação, insatisfação, já pode oferecer. A gente entende os 6 reinos, as emoções perturbadoras, causando ações negativas e sofrimento, a gente já pode oferecer. A gente entende os 12 elos, como que da cegueira de avidya vai brotar o sofrimento, a gente pode oferecer. Então a gente pode oferecer coisas para que as pessoas evitem e vão melhorar, e pode oferecer coisas que elas promovendo, elas vão melhorar. Então tudo que a gente está vendo já são pétalas para a gente oferecer. Vamos meditar um pouquinho sobre isso? Existe um caminho para isso. O sofrimento existe, ele tem causas, essas causas podem ser dissolvidas, e existe um caminho para isso. O caminho é o caminho de 8 passos. Esses 8 passos foi o que eu falei agora. Motivação, evitar ações não virtuosas de corpo, de fala, de mente, bondade, amor e compaixão, meditação, lucidez e natureza primordial. Reconhecer a nossa essência. Todos esses 8 passos fazem parte da 4ª nobre verdade, que é um caminho de 8 passos.
E aí quando a gente tiver com esses meios hábeis, a gente aprofundou esses meios hábeis, a gente já está conseguindo praticar eles de forma mais natural. Vai surgir uma radiância. A gente vai emanar isso, a gente vai estar com isso disponível, oferecendo o tempo todo. Essa vontade de encontrar os outros. É uma vontade de encontrar para fazer algum tipo de prática, nem que seja no nível sutil e secreto, mesmo que o outro nem saiba que a gente está fazendo. Aí a gente não vai se isolar, a gente vai querer estar com os outros. Claro que às vezes a gente vai se isolar um pouquinho para avançar na nossa meditação, mas quando a gente levanta, a gente vai querer estar em contato com os outros, encontrando os outros, encontrando todos os seres. Mas é melhor começar fazendo isso sentado. Aí a gente lembra dos seres terríveis, de vários tipos. Os exas, pais, para alguns, né? As sogras. A gente vai olhando assim os políticos, vai olhando um monte de ser difícil assim. A gente olha, 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 daqui a pouco a gente começa a pacificar e purificar aquilo. E até essa linguagem acaba mudando com o tempo, né? Porque quando a gente diz assim, seres difíceis, parece que a gente está congelando eles nesse, né? É que a gente tem que usar uma linguagem. Porque na verdade são todos seres precisando de ajuda. É só isso. Perguntas? Sem dúvida. Isso é inevitável. No tibetano se diz, se a gente restar um mantra para a pessoa, isso já está garantido a iluminação. A iluminação rápida ainda. Porque todos já estão iluminados, né? Todos os seres já têm a condição natural da iluminação, que é a natureza primordial delas, que não nasce e não morre. A gente só tem que reconhecer isso. A gente é uma onda presa ao aspecto da onda, presa ao personagem onda. Aí a gente está lá, minha espuma branca, minha não sei o quê, e aí agora eu encontro aqui, me fecho com outra onda, encontro outra onda. Uau, sou uma onda maravilhosa. E a gente esquece a natureza da onda, que é o mar. A gente fica preso aos personagens e esquece o construtor dos personagens. Aí a onda, daqui a um pouco, ela começa a sofrer porque ela começa a ver que ela vai chegar na beira da praia e se dissolver. Aí ela começa a passar mal. Ah, por que você está passando mal, dona onda? Porque eu vou me dissolver. Ah, você vai dissolver aonde? No mar. Mas você nunca deixou de ser o mar. Você, enquanto é onda, você segue sendo o mar. Não, mas eu vou perder a espuma, vou perder os cabelos loiros, os cabelos crespos, os cabelos... A onda nunca deixou de ser a onda. A onda já era mar. Ela nunca deixou de ser o mar. E ela vai se dissolver no mar. Aliás, nem faz sentido dizer que ela vai se dissolver em algo que ela nunca deixou de ser. Essa é a nossa circunstância.
Só que a gente não vê que a gente é essa natureza livre, primordial. A gente só vê os condicionamentos, só vê os apegos, só vê o personagem ainda externo. Aí nós estamos passando mal. Estamos passando mal por quê? Porque não estamos conseguindo ver. Porque está tudo ali. Isso é tão natural, né? Esse mar de sofrimento, né? Essa certeza, é um esforço tão grande que tem que ser feito para sair disso, né? Como se isso fosse Mas é isso mesmo. Por quê? O samsara é essa característica. O samsara é isso. O samsara é o quê? É os seres cegos em vários níveis, no reino dos deuses, no reino dos semideuses, no reino humano, nos animais, todos super focados no seu umbigo. Todos demônios famintos. Todos querendo comer e ganhar coisa dos outros. Todos com uma super dificuldade de ser generosos. Todos são, mas com muita dificuldade. Aí a gente nasce numa cultura que desde pequenininho os pais não ensinam isso. A televisão não ensina isso. E a escola não ensina isso. As escolas estão parando de ensinar até valores humanos. Nunca? Não tinha dado nisso. Mas tem algumas culturas, tem alguns seres que vêm por fora fazendo uma coisa diferente. E estão aí, vivos, falando, disponíveis. Os mestres budistas, vários mestres de outras tradições. Mas a gente está super apegado ao nosso mundo. Os seres que nos ensinam o que está além de vida e morte, nós nem acreditamos, nós nem estamos muito aí para isso. Agora nós temos coisas concretas. Já ouviu falar em coisas concretas? É isso, nós temos que resolver as coisas do mundo. Tá bem? Tá tudo certo. Aí a gente diz, ache 1 hora para estudar e meditar. Não dá. Aí é muito. 1 hora de 24. 15 minutos de 100 que tem num dia. Um dia tem 15 minutos. Vamos pegar 2 para começar a trilhar esse caminho da iluminação. Não dá. Mas a gente fica na TV, a gente fica no Facebook, a gente fica no WhatsApp. No samsara, de uma certa forma, não é mesmo. Não é a cultura, todo o ensinamento é para um outro lado. Mas a nossa natureza está disponível, a gente pode a qualquer hora. Por isso que se diz que vai ter que ter um certo esforço. Mas daqui a um pouco fica natural. Fica natural por quê? Porque todo mundo quer paz e tranquilidade. A gente só está procurando no lugar errado. A gente acha que paz e felicidade vem por o que a gente vai conseguir adquirir. Isso é impermanente, isso nasce e cessa. A gente faz um esforção para comprar um carro que pode ser roubado 1 mês depois. Pode ser riscado, que pode ser amassado. A gente faz um esforço para ter alguém do nosso lado que daqui a um pouco vai embora. E aí a gente não aprende, a gente faz um outro esforço para ter um outro ser do lado, e um outro esforço para ter outro ser do lado. Esse ser do lado vai pedir um monte, vai demandar um monte de coisa. Aí nós não temos tempo para meditar, porque esse ser que eu agora me demanda um monte de coisa. Aí esse ser encontra esse outro ser e resolve ter outros serzinhos. Bom, aí está pronto. Aí por 15 anos acabou o nosso tempo. Está tudo certo. Aí a gente diz, não, mas quando eu me aposentar, aí a pessoa vai ser avó. Não se enganem disso. Porque ela vai ser avó, ela não vai poder parar também de fazer as coisas. Porque aí agora ela está um pouquinho mais cansada, com um pouquinho mais de idade, e tendo que dar atenção para os netos. Mas está bem, a gente deixa para a próxima vida. Está tudo certo. A gente não tem tempo para isso. Isso é a motivação.
Essa motivação está num outro lugar. É muito engraçado, assim. Muito bonito de ver. Mas o ponto, assim, a gente pode viver o samsara, mas com outro olho. Esse é o ponto. Mas eu posso equilibrar, é como tu diz, eu vou equilibrar. Vamos supor, eu tenho 24 horas por dia, eu começo. Dá para estudar 1 hora e meditar 1 hora ou não? Aí eu tenho 22 horas para o resto das coisas. Eu começo a equilibrar. Mas aí, sim, eu acho que eu vou ter que diminuir um pouquinho o Facebook. Eu vou ter que diminuir um pouquinho o WhatsApp. Eu vou ter que diminuir um pouquinho a televisão. Não estou dizendo nem para parar. Mas é uma maravilha. Quem não tem televisão em casa, a gente sabe o tempo que sobra, né? Uau! Os lugares de retiro que eu estou não tem. E eu vou em algumas casas que também não tem. Aquilo é maravilhoso. Eu já não tenho Facebook, já não tenho que responder nada. Tem o WhatsApp. Quando as pessoas perguntam, é coisa do Dharma. Dá até prazer de responder. A gente vai equilibrar, mas a gente não precisa parar de ser médico, parar de precisar trabalhar, não. Mas eu vou lá para ajudar os seres. Eu vou lá para não me incomodar. Eu vou lá para ficar estável. Eu vou olhar para eles e ver que eles são personagens e que eles estão livres daquilo. Eu vou lá para quando eles me criticarem eu não ficar deprimido. Quando eles me elogiam eu também não acredito muito. Não preciso parar de fazer nada. Em qualquer lugar que eu tiver, eu posso utilizar o nobre caminho óctuplo. Mas eu tenho que equilibrar? Tenho. Eu tenho que começar a treinar? Tenho. O ideal era que a gente treinasse um pouquinho de manhã, um pouquinho ao meio-dia, um pouquinho de noite. Porque fica muito mais fácil. Se eu pratico 2 vezes por semana, aquilo que eu pratiquei tem que durar 3 dias. Se eu pratico 1 vez por dia, aquilo tem que durar 24 horas. Se eu pratico 3 vezes por dia, aquilo tem que durar 6 horas. 4 horas, talvez. Porque tem a hora de sono que é mais longa, né? Eu vou ter que equilibrar. Assim mesmo não está equilibrado. Eu estou pedindo 2 horas. Na verdade, é meia que a gente começa pedindo. Meia hora, 2, 15 minutos. É muito? 15 minutos. Não tem que começar. Se a pessoa me disser, não, 1 minuto, eu topo. Tem mais chance de a pessoa aumentar para 2 e para 5 se fizer 1 do que se não fizer nenhum. A gente vai topar qualquer coisa. Mas vai da motivação do outro. Se o outro não consegue, é porque a motivação está toda ela voltada para uma outra coisa. Que eu nem estou culpando, nem estou crucificando. Está tudo certo. Só que vai ser mais difícil. As pessoas têm liberdade. Eu nem gosto de botar tanto medo. Se eu estou botando medo, não é a minha ideia. Porque isso gera uma culpa depois. A culpa é uma identidade. Então assim, não precisa gerar culpa nenhuma. Está tudo certo. Está tudo certo por quê? Porque o sofrimento é ilusório. O sofrimento brota daquele personagem e aqueles personagens vão cessar. Está tudo certo. Mas se a pessoa não quer que os personagens sofram, ela deveria fazer alguma coisa. Se elas não têm problema que o personagem sofra, aí está bem. Não precisa fazer nada.
Perguntas? Tem. Reino dos deuses. O reino dos deuses, aquilo está tão fácil que ele se sente ainda maravilhoso. Por quê? Porque ele tem a habilidade de transformando as coisas e ele tem muito poder de transformar as coisas. E ele até reza pelos seres. Aí se sente melhor ainda. Se diz que os deuses, no reino dos deuses, eles rezam para os seres humanos lá embaixo como se eles fossem formigas, assim, sabe? Nós rezando para as formigas, eles rezam para nós. Eles pensam, ó, tadinho deles, correndo de um lado para o outro. E ali tem uma relação e sofrimento, chefe e sofrimento. Ai, deixa eu rezar por eles. Gatê, para. Mas eles mesmos, para eles, não fazem muita coisa. Só estão usufruindo aquilo. Moranguinhos, uvinhas, harpas, e ainda rezam um pouquinho para os seres. Aí se diz que daqui a pouco eles gastam os méritos. Quando eles gastam os méritos, todo mundo sente que os méritos cessaram. Diz que começa a soltar um cheiro, assim, né? As pessoas começam a perceber que aquele Deus vai morrer. Quando ele se dá conta, não tem mais como ele reverter. É um pouco parecido com o reino humano, tipo essa minha amiga. Quando ela se deu conta que ela tinha 6 meses, não deu para reverter, ou seja, ela não conseguiu praticar o suficiente para estabilizar. Os deuses também, eles não conseguem. Porque as pessoas começam a se afastar e eles começam a se sentir mal. E eles começam a ver que mais ninguém fica na volta. E antes ele tinha um monte de gente paparicando ele. Seres bonitos, alegres, interessantes. Aí a pergunta foi se a pessoa pode passar no reino humano de forma superficial, sem olhar muito para dentro. Então se diz que o reino dos deuses ele não olha muito para dentro dele, ele está usufruindo a maravilha do que ele conseguiu. E aí quando o sofrimento começa a chegar, ele vai direto para os infernos. Não tem nem às vezes escala no reino humano. Por quê? Porque ele começa a perder uma condição tão maravilhosa que é um super sofrimento. Esse super sofrimento leva para onde? Para os infernos. Porque isso também é uma forma da mente, né? Não estou nem dizendo que os infernos existam mesmo. Ele até existe, mas a forma mental dele leva ele para os infernos. Ele estava antes com super orgulho, usufruindo aquele maravilha toda, e aí daqui a um pouco ele está sozinho, abandonado, sem zero daqueles prazeres todos. Como é que ele passa? Então tem. Vou fazer dedicação. Então a gente volta às 2 horas. Aí a gente vai olhar o segundo item, que é a estabilidade. Meditação. Organizar a energia. Organizar os elementos. À tarde. A gente vai conversar um pouco sobre isso e vai meditar também, fazer meditações correspondentes. Que os méritos deste encontro se expandem e toquem a todos. Página 38. Que os méritos deste se expandem e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que vinculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e todas as virtudes que eu tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática e todas as que vier a conseguir,
ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nessa em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e prece auspiciosa, seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, posso nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento serem ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Página 45, a última prece. Ken lo cho sung rin lung che zang ling sa sung cha pa pel drogyu cho sung nang wadang midrau du sung gele show. Bom almoço. Um conselho: não repitam. Escolham o que comer, comem um pouquinho, que de tarde a gente vai vir meditar, né? Pode ser que a gente passe algum trabalho assim. Voltamos às 2h.